Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Te convido agora, então, a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo também, de número 29, versículos de 3 a 5. Enquanto isso, eu vou tomar a minha aguinha. Salmo de número 29, versículos de 3 a 5. Amém? Achou? Então, glória a Deus aí. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, eu quero te louvar, te bendizer, adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Neste momento, Senhor Deus, onde estaremos ministrando brevemente a tua palavra, mas num tempo, Senhor Deus, que possa ser breve, mas que seja eterno em nossos corações, em nossas vidas, porque tudo aquilo que o Senhor quer para nós é estarmos sempre, Pai, na tua presença, mas também sermos instruídos, dirigidos, direcionados, conduzidos, inspirados, iluminados pela tua palavra, que é viva e que é verdadeira. Por isso, Deus, assim como o Senhor falaste ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo nessa noite. E também, Deus, tire todo impedimento, toda barreira, toda distração, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Mas também, Senhor Deus, a tua palavra declara que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas sim operosos praticantes. Por isso, Pai, tudo aquilo que nós iremos ouvir nessa noite, nós possamos praticar em nossas vidas e assim cumprir de maneira grata, de maneira obediente, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e ainda há de fazer. Por isso, Deus, que não haja nenhum impedimento, então, para que nós possamos ouvi-la e entendê-la e principalmente praticá-la, a tua palavra. Abençoa-nos, Pai, nessa noite. Abençoa-nos, Pai, neste momento. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. O livro de Salmos é um livro de orações e hinos da Bíblia. É composto de 150 capítulos e de autores variados e diferenciados. Por exemplo, desde Davi, que é o maior autor do livro dos Salmos, passando para Asaf, Moisés, entre outros autores. Eles, os Salmos, contêm cânticos de adoração que foram compostos por um longo período da história do povo de Israel. Segundo estudiosos, entre os anos de 1000 a 333 antes de Cristo. E também eles vêm sendo usados pelo povo de Israel, por nós também, os cristãos, nas reuniões de adoração a Deus. Até porque também, quando os judeus se reuniam, ou melhor dizendo, o povo de Israel se reunia, era o que nós conhecemos os primórdios dos cultos que nós temos hoje. Eles liam os salmos, cantavam e adoravam ao Senhor através desses. No Salmo 29, nós vemos, do versículo 3 ao 5, nesse pequeno trecho, diz que nós ouvimos a voz do Senhor, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, até
uma curiosidade muito importante, que o cedro do Líbano é um cedro, é uma madeira tão forte, que é por isso que o salmista usa essa expressão muito importante, para dizer que a voz do Senhor é poderosa sobre todas as coisas. Entretanto, muitos ainda acham, têm essa infeliz ideia, que Deus não fala mais. Deus está em silêncio. Deus apenas fala com alguns. Fala apenas com aqueles que são, vamos dizer assim, privilegiados. Quantas pessoas já ouvi falando comigo, pastor, Deus não fala mais comigo. Parece que ele até brigou. Estou meio brigado. Né? Deus assim fala com a fulana, com a ciclana, com o fulano, com o ciclano, com o beltano, mas não tem mais falado comigo. Mas, irmãos, Deus fala conosco. Por exemplo, Ele está falando com você agora. Ele está falando para você que Ele está sempre à porta. É por isso que nós, quando ministramos a oração intercessória, há 4 salmos atrás, lá no Salmo 25, onde ele diz assim, versículo 5, quando Davi, o mesmo autor desse Salmo 29, que diz assim, guia-me em tua verdade e ensina-me. Ou seja, o que nós devemos estar fazendo então? Precisando estar atento à voz de Deus. É como, por exemplo, né, pode ser até meio antiga a ilustração, mas é verdadeira. Lembra de rádio? Onde, né, tinha que... Hoje é tudo digital, tudo diferente, né? Mas, um tempo atrás aí, que eu peguei essa fase, chamado de velho não, hein? Em que você tinha que ir lá bem devagarzinho, a sintonia bem devagarzinho, para achar a estação que você queria ouvir. Uma música, às vezes eu sempre gostei de rádio AM, né, programação esportiva, às vezes tinha que sintonizar, e às vezes depois saía de um campo, por exemplo, ia viajar, alguma coisa assim, tinha que sintonizar mais de novo para poder ouvir. Quando a voz do radialista ia lá, depois voltava. Rádio, sintonizando. Então é isso que eu e você devemos sempre prestar atenção na voz de Deus. Até porque quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a voz dele, a distinguir a voz dele. Por isso é importante, irmãos, e tenho falado isso corriqueiramente, ou seja, várias vezes, nos relacionarmos com a sua palavra. Como é que Deus vai falar com você, sendo que você, tapa os ouvidos? Deus, não, isso não é de Deus, não. Por exemplo, caso você fez alguma coisa que, de certa forma, feriu alguém, Deus ministra ao teu coração, perdoar 70 vezes 7, ou abençoar aquele que te aborrece, amar o teu próximo, amar o teu inimigo, como a ti mesmo. Você fala, não, perdoar eu? Mas eu não fiz nada. Essa voz não é de Deus, não. Essa voz não é de Deus, não. Ou entregar o seu dízimo, a sua oferta, que transbordarão sobre os seus lagares. Ou seja, alguns pensam só no transbordar, e o transbordar aqui, até faço um pequeno parênteses, que é a presença dele, a presença do Senhor em sua vida, não é a coisa material, que alguns falam, vou dar o meu dízimo e eu vou ser rico. Não é isso que diz a palavra. Mas enfim, eu perdoar, mas quem fez foi ele, ou foi ela. E depois, Jesus mesmo fala, aquele que serve meu discípulo, qual a primeira condição? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja,
A todo o momento, Deus vai falar conosco através de onde? A palavra. Talvez você não lembre a referência, né, o versículo de cor, salteado, enfim. Até se você souber de todos os versículos da Bíblia, de todos os capítulos, que a Bíblia é composta de 1189 capítulos, dividido em 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Se você saber todos de cor, depois eu queria bater um papo com você. Mas alguns o Espírito Santo sempre nos lembra. Mas isso também não quer dizer que você não pode ler a Bíblia, entendê-la, estudá-la, ouvi-la e, mais do que isso, praticá-la. Então, a todo momento, o Senhor fala conosco. O tempo todo. A todo momento, o tempo todo. Olha só, por exemplo, o que próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, primeiro ponto que eu vou destacar desse texto maravilhoso, que diz lá, né, no título, Jesus, o pastor das ovelhas, depois você pode lê-lo, maravilhoso, dessa declaração de Jesus, onde ele diz: as minhas ovelhas. Irmão, irmã, você não é ovelha de qualquer pastor. Você não é, nós não somos ovelhas de qualquer pastor. Nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Nós não estamos mais amarrados em correntes. Nós não estamos mais servindo ao mundo. Não, nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. E é por isso que Jesus fala: as minhas ovelhas, que Ele comprou com a sua própria vida. Que preciosidade! As minhas ovelhas. Ele não está dizendo as outras ovelhas, ele também não é nenhum sentimento de posse, de autoridade de Jesus, não, uma declaração de amor que Ele faz para mim e para você nessa noite. As minhas ovelhas. Quando nós voltarmos, que eu espero que seja em breve, aqui na nossa igreja, nós somos ovelhas, sim, a autoridade do pastor Paulo, que é o anjo dessa igreja, mas nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Comprada com alto preço. Você não é, né, como a gente diz no pastoral, nós não somos bodes, nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Você não é ovelha de qualquer pastor, você é ovelha, como diz o apóstolo Pedro lá na sua carta, do supremo pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem. Ele não diz poderão ouvir, já ouviram, ou talvez ouvirão. Ele dá uma afirmação certeira. Ele dá, abre aspas, um tiro certo, fecha aspas. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas não para aqui. Ele diz: eu as conheço. Outra coisa que eu quero destacar: eu as conheço. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te conhece e te ama do jeitinho que você é. Não estou dizendo que você deva ficar sempre desse jeitinho, mas Ele te conhece. Ele te ama por inteiro, não somente por fora, mas também por dentro. E Ele quer ter um relacionamento contigo. Por isso que Ele diz: eu as conheço. Porque se nós voltarmos um bom tempo lá em Gênesis, quando a Trindade se manifesta pela primeira vez de uma maneira declarada, onde diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, um conhecimento, quando formou Adão, o primeiro homem, que todos nós sabemos. Ele te conhece. E por te conhecer, que você tem que ser ovelha dele. Por te conhecer,
Ele se entregou por cada um de nós. Eu as conheço. Ou seja, Ele não te abandonou. Aí a pergunta que eu te faço nessa noite: por que você tem abandonado? Se Ele te conhece. É claro que nós sabemos que, infelizmente, alguns líderes, pastores também, isso dói até o meu coração de falar para vocês hoje, mas é verdade que nos machucam, nos decepcionam. Mas Cristo fala: eu as conheço. Eu as conheço. E mais do que isso, e elas me seguem. Ou seja, voz inconfundível. Sabe naquele culto que você estava, ou mesmo nesse culto que você está, claro, de maneira virtual, evidentemente, onde você o aceitou como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? É a mesma voz. A doce voz do doce pastor, que é Jesus Cristo. A mansa voz. Não é uma voz que grita. E tem alguns aí, né, que gritam e tal. Acaba o culto, você vai conversar com a pessoa. Não tem nem mais voz. Não. Cristo é o supremo pastor. As ovelhas o seguem mansamente, porque Ele é manso. É humilde de coração e manso, como diz a palavra. Que alguns, para querer, como eu posso dizer, sobrepujar, exercer sua autoridade, acham que é no grito, na violência, falar mais alto, gritar. Não. Ouvem a minha voz, ou seja, ouvem não de maneira obrigatória. Eu tenho que seguir mesmo, né? Sabe, fazendo pouco caso às vezes. Eu tenho que ir lá mesmo, né? Então, não. Ouvem a voz e de maneira obediente atendem Ele. Por quê? O amam. Por quê? O reconhecem. Por quê? O adoram. Por quê? Querem ter um compromisso com Ele. Ei, meu irmão, acorda. Sabemos que, infelizmente, a epidemia tem feito muita coisa ruim, é verdade. Tem devastado muitas coisas, mas maior é aquele que está em nós do que está no mundo, como diz a palavra. Então Ele te conhece. Ele não diz para você ficar no pecado, não. Ele diz: arrependa-te e volta-te ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta-te ao primeiro amor. Eu sempre digo, esse ano vai fazer 18 anos que eu me batizei, mas estou no ministério há 19, que eu comecei um pouquinho antes, fazendo locução de peça de teatro e tudo mais, né? Bem rapidamente aí, mas eu sempre estou no primeiro amor, um amor crescente, um amor, né, prudente, envolvente, mas seguindo Ele retamente. Então, daquela primeira vez que Ele arrebatou meu coração, eu não largo Ele por nada, porque sempre eu estou ouvindo a voz dEle. E não há nenhum privilégio, você é pastor. Não. Mas a minha alegria é ouvir a voz dEle todas as manhãs. Como uma vez também, não me lembro qual, não sei se foi o ano passado não foi 2019, ou 2018, acho que foi 2018, onde nós recebemos alguns irmãos, que nós falávamos sobre oração, e a irmã falou assim: pastor, a oração é maravilhosa e tal, mas a senhora ouve a Deus? Ouço. Quando eu abro a minha janela, vejo um cantar de um pássaro, vejo um raiar do sol, eu ouço a voz de Deus. Exemplos simples, irmãos, mas importantes. Exemplos simples, mas verdadeiros mais do que nunca. E alguns se fazem de surdos.
Mas, enfim, ouça a voz de Deus. Olha só também, que diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, que diz assim: quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho. Você já se perdeu? Já foi a algum lugar e se perdeu? Eu já, irmãos. Ixi, muitas vezes. Muitas vezes. Como a gente brinca. No meio também, fala assim, é meio galo cego, né? Ia, mas não sabia voltar. Certa vez mesmo, quando eu trabalhava na ciência, isso há muito tempo atrás, fui no laboratório, e eu precisava ir embora mais cedo, porque eu tinha aula e tudo mais. E eu falei para o rapaz que eu estava auxiliando ele, o engenheiro, né, no caso, eu era o técnico, falei, eu preciso ir embora mais cedo, que eu tenho que ir à aula hoje. Não, tudo bem, pode ir. Era horário de verão, 4 horas da tarde, tudo mais. A hora que eu saí do laboratório, peguei a primeira rua, segunda rua, eu falei, onde que eu estou? Perdidinho. Falei, e agora? Sorte que eu tinha marcado o caminho que eu havia feito, até porque, estava até esquecendo de falar, no meio disso eu vi lá um casal, né, de japoneses, com empurrando um carrinho de bebê. Falei, bom, deixa eu perguntar a informação, né? Falei, boa tarde. Por gentileza, como é que eu faço para chegar ao centro da cidade? A pessoa, ou seja, não falavam o português. E eu falei, meu Deus, falei, tá bom. Falei assim, obrigado, muito obrigado. E eu tinha marcado o caminho que eu fiz, voltei para o laboratório e aí viu o engenheiro que eu estava dizendo, eu não consegui voltar para casa sozinho, ou seja, não marquei o caminho. Não é? Aí depois ele me levou até o centro da cidade e lá, só você seguir reto aqui e tal, e fica mais fácil. Porque nessa época, não existia Waze, não tinha GPS, até porque o GPS também, às vezes, né, tem muitos que deram muitos problemas. Certa vez também, me recordo agora, quando tinha um GPS, coloquei no carro, precisava de um endereço e tal, fui e voltei sem precisar, não é? E a hora que eu cheguei em casa, vire à direita, daqui 100 metros você está na sua casa. Detalhe, já estava na minha casa há mais de 10 minutos. Então, eu comecei a marcar o caminho. E é por isso que o Espírito Santo do Senhor revela a Isaías e diz assim, quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas costas dirá a você, é este o caminho. O que isso representa para nós, irmãos? Às vezes, estamos perdidos. Às vezes, estamos assim, à beira do abismo. Mas uma voz dirá para você e apontará para você, é este o caminho. Ou seja, Cristo é o único caminho. Nunca existirá confusão. É por isso mesmo que ele diz lá em João 14,6, que todos nós conhecemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, o caminho verdadeiro. Não existe atalhos, irmãos. Não existe atalhos. O caminho é Jesus. É o caminho que nós temos a salvação, é somente em Jesus. Neste caminho nunca haverá confusão. Nunca, nunca. Nunca haverá confusão. Pelo contrário, neste caminho haverá sim salvação e vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não haverá confusão, irmãos. Siga Jesus. Como ele mesmo diz, é apertado o caminho. A porta é estreita, sim.
mas é a única que chega ao céu, que é lá para lá que todos nós iremos, se andarmos no caminho, se seguirmos o caminho. Não adianta querer pegar atalhos, até porque, até se você seguir algum atalho, às vezes você poderá estar perdido. Ou seja, como aconteceu comigo, se eu não tivesse marcado o caminho que eu fiz, a hora que eu saí do laboratório, estaria perdido. Até hoje, lógico que não, né? Mas teria me perdido e aí não teria ido para a minha aula. O que isso representa para nós nessa noite? Há muitos que querem atalhos, infelizmente. Mas por quê? Porque não ouvem a voz do Senhor. E para nós terminarmos, lá em Lucas, capítulo 11, verso 28, que diz assim, o próprio Cristo dizendo, ele, Cristo, respondeu, antes, bem-aventurados, felizes, depende de como está a sua versão aí, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É um prazer ouvir a Deus, irmãos. É um prazer ouvir a Deus. Eu adoro. Todo momento adoro. Seja em culto, por exemplo, na ministração da palavra, seja no louvor, porque Deus habita no meio dos seus louvores, seja no momento de leitura minha que eu faço devocional, na leitura de um livro, porque a gente tem que ter tempo para todas essas coisas. Como é que você vai ouvir a Deus se você não tiver uma disciplina, como a gente fala, né? Espiritual. Momento de ler a palavra, de orar, de louvar. O dia, né, como diz um professor meu no seminário na época, o dia tem 24 horas. Você não pode tirar 1 hora do dia para ouvir a Deus? É isso que Jesus mesmo está falando aqui, ó. Ele respondeu, são felizes, não a felicidade como o mundo. Porque a felicidade do mundo, irmãos, para eles é ter dinheiro, é ter posses, é ter isso ou aquilo. Mas Jesus diz, ó, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas poderia terminar aqui, né? Jesus poderia ter dado uma amenizada, mas diz, e lhe obedecem. Ou seja, se é um prazer nós ouvirmos a palavra de Deus, deve ser também uma alegria ouvirmos essa voz poderosa. É por isso que Davi diz aqui no Salmo 29, versículo 4, nós vemos que diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ou seja, ela é a voz que ecoa para todo sempre. A poderosa voz de Deus. Portanto, que eu e você possamos ouvi-la. E assim, nós possamos também, não somente ouvi-la, mas obedecê-la. Se falar para você caminhar 1 milha, caminhe. Se falar para você dar um prato de comida, assim o faça. Um copo com água, perdoar, amar, enfim. Poderia passar a noite inteira, mas que você, ao ouvir a voz de Deus também, não tape os ouvidos assim. Ah, não, Deus, ou muitas das vezes, né, nos cultos, falou com o irmão, meu irmão, se estivesse no culto hoje, Deus falou com você hoje. Mas às vezes, irmão, ou irmã, Deus está falando com você. Ele está tratando você. Mas é Ele que precisa. Todos nós precisamos sermos tratados. Todos nós precisamos ser melhorados, aperfeiçoados, todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né, que nós devemos crescer na estatura do varão perfeito. Ou seja, crescer é um processo contínuo, constante. Que começou quando nós o reconhecemos
como Senhor e Salvador. Quando nós ouvimos a voz dele. Quando depois, de maneira obediente, batizamos e de maneira obediente e graciosa, estamos o seguindo. Podemos errar? Não deveríamos, mas às vezes erramos. Podemos falhar? Não deveríamos, mas às vezes falhamos. Mas que possamos reconhecer a voz dele, que é uma voz inconfundível, que fala comigo nessa noite, que falou também comigo nessa noite, que fala com você nessa noite e que falou contigo nessa noite. Portanto, como diz a palavra, né? Quando Deus falar, não feche seus ouvidos, nem o seu coração, mas sim, abra tanto o ouvido quanto o coração. E esteja sempre atento a tudo aquilo que lhe fará em sua vida, porque a voz de Deus é poderosa e cheia de majestade. Amém? Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais essa noite abençoada, onde Ele falou rica e poderosamente em cada uma das nossas vidas. A você também, que tem achado que você não tem ouvido mais. Ele diz para você, sim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrirá a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O que isso representa? Jesus está à sua porta, meu irmão. Jesus está à sua porta, minha irmã. O que compete a você? A sintonizar finamente, uma sintonia fina, e estar atento à voz do Supremo Pastor. E você que tem ouvido a Ele, permaneça fiel. Permaneça fiel a Ele. Ouça mesmo a voz dEle, louve-o, engrandeça. E a você também, que ouviu Ele hoje pela primeira vez e quer reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Sabemos de muitas pessoas que ouvem, mas o coração duro. Te falo uma coisa com todo amor. Se você não estiver com Ele, agora, amanhã poderá ser muito tarde. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai amado, Pai bendito, eu quero te louvar, te bendizer e glorificar o teu santo e poderoso nome. Nessa noite, Senhor Deus, nós ouvimos mais uma vez a tua voz, que é poderosa, que é maravilhosa, como diz o salmista, cheia de majestade. Por isso, Deus, quero nesse primeiro momento dessa oração apresentar diante da tua presença a vida deste meu irmão ou dessa minha irmã que está de maneira graciosa, de maneira amorosa, de maneira carinhosa também, te reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Peço a Ti que o Senhor o receba com todo amor, com todo carinho, como o Senhor me recebeu, e a todos aqueles que estão ou que fizeram essa pública declaração. Mas também quero orar por aquele que acha que o Senhor não fala mais, que não está mais ouvindo a Tua voz, mas que nessa noite, a partir deste momento, ele possa ouvi-la, a Tua voz, atentamente, e saber que o Senhor está direcionando todo o seu caminho. Também a todos nós que estamos ouvindo e que prossigamos a ouvir a Tua voz, voz inigualável, voz inconfundível, Pai. E sermos sempre obedientes, diligentes, responsáveis, Pai, de tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Por isso, Pai, peço a Ti também que o Senhor receba este culto, o louvor, a ministração da Tua palavra, as nossas orações diante do Teu altar. É assim, Pai, que nós oramos e Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção que vem do Senhor para a tua vida. Assim como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 121, versos 5 e 8, que diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal.
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima e abençoada noite e mais um restinho de semana na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe.